Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo hoje um conteúdo diferente para vocês. Se trata da continuação da leitura do livro O Oráculo da Saga Os Quatro Guardiões, escrito por Tiago Wildfire. Isso ocorrerá uma vez por semana, ao meio-dia. No decorrer dos horários e dias, continuaremos com nossos relatos, contos e histórias sobrenaturais. Recados dados, vamos dar prosseguimento aqui com a leitura. Capítulo 2: A Fuga. Scylla. A noite anterior fora tranquila e pela manhã Scylla acordou com uma rara sensação de felicidade. Dormira abraçada ao pequeno baú negro que ganhara como presente. Um objeto estranho e enigmático que agora parecia trazer-lhe um tipo singular de conforto. Ainda assim, um pensamento a perturbava. O pesadelo assustador que tivera durante o banho na noite anterior. Nunca em sua vida ela experimentara um sonho tão intenso, tão absurdamente real. A risada diabólica daquele pesadelo ainda ecoava em sua mente como um som distante, mas insistente, que se recusava a desaparecer. Cada detalhe permanecia nítido em sua memória, como se a cena tivesse se desenrolado diante dos seus olhos. A lembrança do sonho parecia tão real que era difícil afastar a sensação de que ela realmente estivera lá, enfrentando algo sombrio e invisível. Scylla sentou-se na cama e apertou o baú contra o peito, como se o objeto pudesse protegê-la daquele terror persistente. Para sua surpresa, os pequenos arranhões e ferimentos que adquirira em sua aventura na noite anterior haviam desaparecido, como se sua pele jamais tivesse sido tocada. Havia algo de inquietante e mágico naquela ausência de dor. Quando estava prestes a se levantar, lembrou que era sábado e, por sorte, não teria exercícios hoje. Sorriu ao perceber que poderia se dar ao luxo de voltar a dormir e afastar aquele incômodo persistente que lhe rondava a mente. Mais tarde, ela e o avô iriam à vila, mas por ora o peso suave do sono voltou a envolvê-la e ela se permitiu afundar nos lençóis. Fechou os olhos e o sono chegou novamente, trazendo consigo outro sonho. Scylla encontrava-se novamente em um corredor parcialmente escuro, mas desta vez ele era iluminado por alguns archotes cujas chamas oscilavam suavemente, projetando sombras inquietantes nas paredes de pedra. Notou que agora caminhava normalmente, sem a sensação de flutuar como antes, mas com passos rápidos e um leve ofegar que fazia o coração pulsar em seu peito. Ao fim do corredor, uma porta a aguardava, conduzindo-a a uma escadaria em espiral que serpenteava para cima. Apanhou uma das tochas presas na parede e começou a subir. Os passos ecoando pelas paredes apertadas, enquanto uma estranha sensação de urgência a impulsionava a subir cada vez mais rápido.
Finalmente, alcançou uma pequena sala circular com a tocha em mãos. Acendeu 2 archotes nas paredes laterais e a câmara ganhou um brilho dourado e cálido. Diante de si, uma cortina vermelha pendia na parede oposta, densa e misteriosa. Então puxou a cortina, revelando um espelho alto, de moldura dourada, ornamentada com arabescos. No topo, como um olho vermelho vigilante, um rubi resplandecia sob a luz trêmula do fogo. Foi então que ela percebeu uma figura refletida no espelho. Um homem envolto em um manto azul meia-noite, com um capuz baixo, sobre o qual cintilava uma meia-lua bordada a ouro. E em um gesto lento e deliberado, ele ergueu o capuz e desatou o cachecol que cobria parte do seu rosto, revelando uma barba espessa e branca como a neve, lembrando-lhe a imagem venerável de São Nicolau. Seus cabelos longos caíam sobre a testa, ocultando parcialmente os olhos, mas sua presença irradiava uma estranha mistura de bondade e autoridade. O homem se aproximou do espelho, uniu as mãos e inclinou a cabeça, como que em prece misteriosa. Então ele murmurou uma palavra num idioma antigo, uma palavra que Sila reconheceu de seus estudos. Ao afastar as mãos, uma suave luz prateada começou a brilhar em sua mão direita. Ele assumiu uma postura de combate, o braço direito elevado e a palma virada para o espelho, revelando a meia-lua fulgurante gravada em sua pele. Num movimento ágil e decidido, ele lançou a mão contra o espelho, mas em vez de se despedaçar, a superfície refletora absorveu o impacto. Parecia ter se tornado líquida, como um metal derretido. Lentamente, o braço do homem começou a ser engolido e então, com um impulso final, ele arremessou todo o seu corpo para dentro. O espelho o absorveu por completo e num instante ele desapareceu como se nunca estivesse estado ali. E Sila despertou ao som de discretas batidas na porta. Está na hora de acordar, milady, chamou uma voz familiar. A jovem sentou-se devagar, piscando os olhos sonolentos, enquanto escutava as palavras do avô do outro lado da porta. Vamos partir em 45 minutos, minha filha. Mais um sonho estranho, como o anterior, tão vívido que quase podia jurar que tudo havia sido real. Olhando para sua mão direita, procurou um símbolo que não estava lá, embora a sensação fosse de que deveria estar. Impossível, pensou, sacudindo a cabeça para espantar o que parecia ser apenas uma lembrança nebulosa. Tudo não passou de um sonho. Levantou-se, trancou o pequeno baú em seu guarda-roupas e foi se arrumar. Já na cozinha, vestindo uma saia jeans, uma blusa branca sem mangas e sandálias, e Sila ajustou o diadema prateado em seus cabelos e serviu-se de um farto café da manhã. Curiosamente, estava faminta,
como se o sonho tivesse drenado parte de sua energia. Será que sonhos consomem energia? Refletiu intrigada. O assovio do lado de fora trouxe de volta à realidade. Seu avô já a esperava com os cavalos. Antes de sair, fechou as janelas e trancou a porta, dando uma última olhada para casa antes de se juntar ao avô no coche. Do outro lado da estrada, acenou para o casal que trabalhava para o seu avô, Jorge e Fátima, praticamente membros da família. Assim que partiram em direção à vila, Sila observou Clayton, o peru de estimação, correndo entre as árvores do pomar. Aquele pomar delimitava o pasto, onde algumas vacas ruminavam preguiçosamente. Sua égua, Estrela, trotava ao lado, tentando acompanhar o ritmo do coche, mas ao alcançar a cerca que dividia o pasto da estrada, parou e relinchou de despedida. Sila retribuiu o olhar da égua, prometendo a si mesmo uma cavalgada para o dia seguinte. Os campos deram lugar às árvores à beira da estrada, o aroma de floresta substituindo o da grama do pasto. O rio que passava pela fazenda serpenteava pela paisagem e cruzava a estrada, onde uma ponte de pedra conectava as duas margens. Vez ou outra viam pescadores conhecidos, alguns da vila, outros de fazendas vizinhas. No coche, seu avô cantarolava uma melodia country que falava de um rio distante, enquanto Sila, ainda pensativa, decidiu romper o silêncio. Vovô? O avô arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Oh, que adorável surpresa! A senhorita ainda possui a maravilhosa habilidade da fala, disse sorrindo com ar de brincadeira. Sila revirou os olhos, segurando o riso. Manteve-se calada desde que partimos. Diria que é algo bastante incomum. Bom, eu queria agradecer pelo presente. É incrível. E queria saber mais sobre. Ele ergueu a mão, interrompendo-a com gentileza. Antes de falarmos disso, minha filha, preciso saber o que aconteceu ontem à noite. Poderia me dizer o porquê você gritou? Ela hesitou por um instante, mas tentou responder casualmente. Eu tropecei na banheira sem querer. O avô balançou a cabeça com um olhar de quem já ouvira essa desculpa antes. Não foi isso, Sila. Aprendi a diferenciar um grito de dor e um grito de terror. E hoje vejo algo diferente em seu rosto. O que a está incomodando? Ela abaixou os olhos, quase sentindo que não poderia esconder a verdade. Foi só um sonho ruim, vovó. Nada com que se preocupar. Sonhos, às vezes, são mensagens. Ele olhou de soslaio. Posso ver que está hesitante, se perguntando se deve ou não me contar, estou certo? Sila respirou fundo, ponderando sobre o que poderia ou não dizer. Bom, sim, mas hesitou novamente. Antes de contar,
eu queria saber mais sobre aquele baú. O que é exatamente? O avô sorriu, um brilho enigmático em seus olhos. Não se preocupe com isso, por enquanto. Logo saberá usá-lo de maneira apropriada. E então explicarei como ele chegou até nós e o que significa. Em breve. E Sila bufou, repetindo as palavras do avô com um leve tom de frustração. Em breve. Para o senhor, isso quer dizer algum dia num futuro bem distante. Ele deu uma risada, esfregando o queixo, como se refletisse sobre a própria lentidão em compartilhar segredos. Não seja tão impaciente. E lembre-se, às vezes, certos assuntos têm o seu próprio tempo para serem revelados. Ela fez um gesto de resignação, mas a curiosidade em seu rosto era inegável. É impossível não me preocupar. Preciso entender. Aquilo parecia uma coisa de outro mundo. O avô suspirou, olhando a paisagem à frente. E Sila, o dia está tão bonito. Seja razoável, minha filha. Vamos deixar esses assuntos para outro momento. Ela cruzou os braços, lançando-lhe um olhar desafiador. Mas, senhor, eu preciso saber. Ele lhe lançou um olhar que pedia paciência. Muito bem, concedeu. Quando você me contar o que sonhou, falaremos sobre o fabuloso baú. Mas Heard the Mississippi howls down the sea. Começou a cantarolar novamente. And the lover forest place that is like to be. E Sila revirou os olhos, mas sorriu, acompanhando-o em silêncio, enquanto ele seguia com sua canção. A conversa havia terminado, e Sila recostou-se no assento do coche, voltando a observar a paisagem. Por que era tão difícil contar ao avô sobre aqueles sonhos? Talvez porque em ambos surgia aquele símbolo da lua crescente. No primeiro sonho, ele estava tatuado nas costas do homem. No segundo, aparecia no manto e na palma da mão daquele Papai Noel. Era uma marca familiar? Algo a inquietava, mas ela não sabia explicar. Ela se lembrava vagamente de ver aquele símbolo e uniforme do homem em uma antiga pasta com desenhos na biblioteca. Um detalhe esquecido, mas profundamente intrigante. Enfim, chegaram à vila. Um lugar pacato com 3 ruas principais paralelas. A do meio era dividida por uma praça, onde ficava uma igreja com a sua torre antiga e um pequeno coreto decorado. Alguns bares e lojas ocupavam as esquinas e o armazém local estava adiante, onde o seu avô trocava os produtos da fazenda, negociava e fazia compras. E Sila, deixada livre, foi até a praça e encontrou algumas colegas de escola, que a convidaram para visitar algumas lojas. Ao caminhar pela vila, Sila observava as amigas, muitas das quais haviam ficado para trás.
destinadas à vida de donas de casa, a casar-se com rapazes locais para unir terras e manter a tradição, algo que secretamente ela temia, ainda que sentisse uma pontinha de vergonha por nunca ter namorado ninguém. Sabia que se isolava por opção. Ninguém ali realmente despertava o seu interesse. Os poucos momentos que tinha para si, dedicava ao estudo e havia prometido ao avô que dominaria aquela antiga língua estranha. Amanhã avançou entre conversas despreocupadas e risos sobre trivialidades. Visitaram a loja de roupas, a banca de revistas e, em seguida, a loja de música. No fim, pararam na praça para comprar pipocas, misturando-se à movimentação das famílias e dos jovens que se encontravam ali. Quando o grupo, enfim, se despediu, Sila dirigiu-se ao restaurante e encontrou o avô na mesa de sempre. Almoçaram e depois visitaram fazendeiros e velhos amigos da região. Já era noite quando pegaram o caminho de volta. A lua cheia brilhava intensa no céu e eles só acenderam as lanternas ao chegarem à orla da floresta, para que os animais encontrassem o caminho através das sombras escuras. Assim que chegaram em casa, Sila foi direto tomar um banho quente. Algum tempo depois, já mais tranquila, dirigiu-se à sala onde o seu avô a esperava, sentado com uma expressão de expectativa. Boa noite, minha filha. Como foi o seu dia? Boas compras? Perguntou ele com um tom sereno. Foi bom, senhor, respondeu ela de maneira branda, relutante em compartilhar mais detalhes, na medida do possível. Excelente! A vila continua em paz. Ele sorriu relaxado, mas logo o seu semblante ficou mais sério. Enfim, agora vamos tratar daqueles assuntos. Sila sentiu o coração apertar. Por que o avô estava tão curioso sobre seus sonhos? E por que essa pressa repentina? Por que tanta curiosidade com o que eu sonho, vovô? Ela perguntou cruzando os braços. E por que agora? Você quer saber sobre o presente que lhe prometi, não? Em troca, eu desejo saber o que tem sonhado. Podemos concordar que estamos prestes a fazer uma troca justa. A hesitação de Sila era clara, mas aquele olhar do avô tinha o condão de derreter qualquer resistência. Ela contou então cada detalhe dos sonhos, sem hesitar ou omitir. Ao final, o avô estava com os olhos distantes, o semblante melancólico. Sila poderia jurar ter visto uma lágrima brilhar no canto de seu olhar firme. O que significa, vovô? Significa, ele disse com a voz embargada, tomando um fôlego antes de continuar, que a partir de segunda-feira você começará a ter novas aulas. Ele se recompôs repentinamente, como se uma energia invisível lhe revigorasse. Levantou-se e começou a andar pela sala. Sila percebeu uma mudança na atmosfera. A presença do avô parecia encher o espaço, como se a sala se tornasse pequena demais para o que ele carregava dentro de si. Como assim? Ela franziu a testa confusa. Eu lhe conto 2 sonhos bizarros
E em resposta o senhor decide me dar mais aulas? Absolutamente confiante nas minhas sábias decisões, como sempre, sim, exatamente. Você terá novas aulas. Os olhos azuis do avô cintilaram intensamente. E como sei que você é capaz e bem preparada, não vejo por que não começarmos o quanto antes. Mas o que será agora? Outro idioma esquecido? Outra língua morta? Até hoje nem eu entendo o porquê me fez aprender o idioma Atlante, protestou ela. Os fins justificam os meios, ele respondeu sorrindo com serenidade. Então me diga, o que irei aprender agora? E Sila ergueu-se do sofá e começou a andar de um lado para o outro. Você aprenderá artes marciais. E no caso, acredito que o karatê será mais adequado para você. Depois... O senhor só pode estar brincando, ela exclamou incrédula. Claro que não, querida. Quando brinco, conto piadas ou anedotas no início da conversa. E você não ouviu nenhuma até agora, ouviu? Rebateu ele com um tom divertido. É a realização do meu sonho, disse ela com sarcasmo. Sempre quis aprender a lutar, não é? Não é comum uma dama saber lutar, mas confesso que, se não fosse necessário, eu talvez não tomasse essa decisão. Decisão? Como assim, vovô? O que está planejando? Eu sou professora. O que isso tem a ver com aqueles sonhos esquisitos? Ele se aproximou, o olhar firme e sereno. Vá com calma, Sila. Eu sempre sei o que estou fazendo. Mas preciso saber, vovô. Saberá. No tempo certo, minha filha. E quando seria esse tempo? Desabafou ela, sentindo-se frustrada. Já esperei por respostas, por tempo demais. Confie em mim, é tudo o que lhe peço. Ele a olhou profundamente, seus olhos azuis parecendo ver além dela. E Sila sentiu-se acalmar. Em alguma ocasião, deixei faltar algo? Já não é mais uma adolescente. Eu só peço que espere um pouco mais. Todas as peças desse grande quebra-cabeças irão se encaixar. Ela abaixou os olhos resignada. Desculpe-me, senhor. Ela o olhou com respeito. O senhor goza da minha inteira confiança. Sempre foi e sempre será assim. Estou apenas ansiosa. O avô a observou com carinho, pousando a mão gentilmente em seu ombro. E Sila, quero tratar algo com você. Sendo uma mulher de honra, creio que cumprirá o combinado. Claro, senhor. A partir de hoje, passaremos por algumas mudanças. E Sila abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão. E antes que me interrompa, saiba que esta espera é algo extremamente necessário, certo? Certo. Voltando ao assunto, ensinarei a arte do karatê. Você tem o preparo físico necessário e creio que aprenderá com facilidade. E aposto que acabará gostando. E Sila respirou fundo, aceitando, ainda que a contragosto. Pensando bem, vovô, o senhor tem razão. Quando me imagino treinando, sinto um bom pressentimento. Ele sorriu. Ótimo, mas há uma condição. Quero que registre nesse diário
todo e qualquer sonho incomum que tiver. Ele tirou de dentro do paletó um caderno encapado em couro vermelho. Isso é uma ordem, Sila. Sim, senhor. Dá-me sua palavra que irá obedecer? Sim, senhor. Jure. Eu juro registrar qualquer sonho incomum nas páginas desse diário, prometeu levantando a mão direita. Ele sorriu satisfeito. Quando mencionei mudanças, quis dizer que hoje começa um novo ciclo em nossas vidas. É tudo o que posso revelar. E continue confiando em mim, minha filha. Sempre, Senhor. Agora é hora de dormir. Amanhã cedo conversaremos sobre aquele seu presente misterioso. Mas, vovô, eu queria saber o que era aquela luz. O baú. Falaremos disso em breve, creia. Agora resta-me apenas desejar-lhe uma boa noite. E Sila baixou os olhos para o diário dos sonhos em suas mãos. Quando olhou novamente, o avô já havia se retirado. Sentindo a mente repleta de pensamentos e dúvidas, foi para o quarto e, enfim, deitou-se para dormir. Pela manhã, Sila acordou com um som estridente de Clayton, o peru, gorgolejando do lado de fora da janela. Ela se espreguiçou e abriu a janela, sentindo o ar fresco da manhã invadir o quarto. O sol já brilhava intensamente, espalhando sua luz dourada por todo o pomar. Ela amava aquele lugar. As colinas suaves, a natureza selvagem e tranquila. Mas algo naquele dia parecia diferente. Seu olhar se fixou na ave que estava prostrada no chão, logo abaixo da janela. Clayton parecia estar morrendo, emitindo ruídos fracos e desesperados. O coração de Sila apertou de preocupação. Será que ele estava doente? Ou ferido? Curiosa, ela esticou-se sobre o parapeito da janela para tentar enxergar melhor. Nesse instante, uma densa nuvem de poeira se ergueu no ar e Clayton, num movimento repentino, bateu as asas com força, emitindo um novo e alto gorgolejo. E Sila levou um susto, sentindo a tensão crescer. Fora daqui, criatura abominável! Gritou ela com raiva, sentindo a adrenalina subir. Sem pensar, pegou a jarra d'água sobre o criado mudo e, em um impulso, lançou o conteúdo em direção à ave. O peru, assustado, saiu disparado em direção ao galinheiro, desaparecendo na poeira que ainda pairava no ar. E Sila respirou fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados. Estava com a cabeça toda suja de terra e, antes de se dar conta, já estava caminhando para o banheiro. Depois de um banho apressado, ela se vestiu e se dirigiu à cozinha, levando o seu baú com ela. Ao chegar, encontrou o avô já sentado à mesa, tomando seu café da manhã. Bom dia, vovô, disse ela, com um sorriso, tentando parecer descontraída. Bom dia, minha filha, respondeu Wade, com um brilho suave nos olhos azuis. Como sempre, acolhedor, mas um tanto distante. Trouxe o baú. Agora quero saber, começou Sila, mas foi interrompida. Sila, veja isso, Wade exclamou, cortando-a com entusiasmo. Este bolo está delicioso. Fátima, você acertou em cheio. A cozinheira, Dona Fátima, sorriu de forma calorosa. Sim, senhor.
As nozes e as frutas silvestres que o senhor trouxe lá da nascente são o segredo do sabor, Sr. Wade. E Sila, percebendo que o assunto que queria tocar não era apropriado no momento, apenas observou, sem pressa de falar mais. Seu avô pegou o baú com delicadeza, segurando-o na palma das mãos e, com um sorriso enigmático, fez algo que deixou a garota perplexa. O baú diminuiu até se tornar do tamanho de uma caixa de fósforos. Com um gesto leve, ele guardou o pequeno objeto no bolso da camisa. E Sila, surpresa, parou com a fatia de pão no meio do caminho da boca. Seus olhos se arregalaram sem acreditar no que havia visto. Wade a encarou com um sorriso discreto e seus olhos azuis brilharam com uma intensidade que fez Sila engolir em seco. E Sila entendeu pelo olhar cúmplice do avô que não devia tocar naquele assunto na presença de Dona Fátima. Ele pegou o baú com um movimento discreto e, num gesto rápido e quase imperceptível, encolheu-o, fazendo-o se reduzir ao tamanho de uma caixa de fósforos. Sorrindo de maneira enigmática, guardou o objeto no bolso da camisa com um leve movimento de satisfação. A garota, ainda com a fatia de pão suspensa no meio do caminho da boca, arregalou os olhos, incapaz de esconder a surpresa. O avô, percebendo seu espanto, sorriu para ela, e os seus olhos azuis brilharam com um brilho travesso. Levou o dedo à boca, pedindo silêncio, e lançou um olhar atento para a Dona Fátima, que estava distraída, de costas, trabalhando na cozinha. Ao terminar o café, o avô se levantou murmurando algo sobre o trabalho na horta e saiu rapidamente sem dar mais explicações. Alguns minutos depois, ainda imersa em suas dúvidas, Sila mastigava distraidamente outra fatia do bolo, quando a voz do avô a chamou, cortando os seus pensamentos. Ela se levantou da mesa, afastando-se rapidamente, e caminhou pelo corredor com passos apressados, antecipando encontrá-lo na sala, como sempre fazia. Porém, ao passar pela porta da sala misteriosa, algo a fez parar subitamente. A porta estava aberta. Aquela era a porta do único cômodo da casa que ela nunca tinha entrado. O lugar cercado de mistérios. Seu coração disparou. Será que estava sonhando? Caminhou até a porta com os pés quase que levitando sobre o chão, a ansiedade a impulsionando. Cada passo era pesado, como se ela estivesse atravessando uma linha tênue entre o proibido e o desconhecido. Quando chegou até a entrada, o que encontrou a deixou completamente atônita. O cômodo estava distante de tudo o que ela imaginara até então. Ela sempre pensara que seria um quarto abafado, escuro, com um cheiro de mofo e acúmulo de velhas quinquilharias em cada canto. Mas, ao contrário de suas suposições, o espaço era amplo e arejado. As pesadas cortinas de veludo escuro haviam sido abertas, permitindo que a luz suave da manhã iluminasse a sala com uma clareza inesperada.
Os móveis, todos meticulosamente organizados, eram de madeira polida, refletindo a luz como se quisessem contar segredos. Armários embutidos nas paredes laterais se estendiam até o teto, seus contornos elegantes e impecáveis. Ao longe, a janela mostrava a visão da paisagem do pomar e um pedaço do rio sinuoso que atravessava a propriedade. Cleiton, o peru, corria de um lado para o outro, perseguindo gafanhotos distraídos. A visão da ave no campo, com o seu comportamento peculiar, contrastava de forma estranha com a quietude do cômodo. Ao centro havia uma mesa de vidro moderna e imponente, com 3 cadeiras confortáveis, como se esperassem por visitantes. O ambiente, ao contrário do que Sila imaginara, era sereno, quase que hipnótico, como se ela tivesse sido transportada para um lugar à parte do tempo e do espaço. A garota, de olhos fixos na mesa, não sabia o que esperar ou o que pensar. O que realmente acontecia ali? O que o avô escondia neste lugar enigmático? Fecha a porta, Sila, pediu ele calmamente com voz grave. Sem entender muito bem, Sila obedeceu, fechando a porta atrás de si com um estalo abafado. Seu avô estava de costas para ela, olhando pela janela, mas não parecia distante. Ela sentia que havia algo em seu comportamento que estava prestes a ser revelado. Algo importante. Vovô, por que nunca me deixou entrar neste escritório? Perguntou ela com voz baixa, como se temesse a resposta. Ele se virou lentamente e com um sorriso respondeu: simples, acreditava que você era jovem demais para estar aqui. Tenho 20 anos, e Sila disse com um leve tom de frustração. Sempre me comportei desde pequena. Nunca quebrei nada. Wade olhou para ela com um semblante sério, mas um leve brilho no fundo dos olhos. Ele apontou para alguns objetos delicados sobre a mesa, feitos de cristal e vidro, e então respondeu com uma calma implacável. Eu não podia correr o risco, concorda? Disse ele com um sorriso sutil. Aqueles itens não são fáceis de substituir. E Sila arqueou uma sobrancelha e resmungou. Isso é maldade. Não do meu ponto de vista. Wade sorriu novamente, mas o seu olhar parecia distante, como se estivesse perdido em alguma lembrança. O senhor me deve respostas, vovô, disse Sila com a voz mais firme agora. Ela não ia mais adiar a pergunta. Wade se levantou e gesticulou para que ela se sentasse. Muito bem. Temos assuntos importantes para tratar nessa ensolarada manhã de domingo. Sente-se, disse ele, enquanto tirava o pequeno baú do bolso e o colocava sobre a mesa. Vovô, como fez isso? Perguntou ela, a mente ainda atordoada pela magia do momento. Esse baú é mágico, Wade falou em tom sério, como se a resposta fosse óbvia. Com certeza você já deve ter traduzido essa mensagem. Ele apontou para a pequena fechadura do baú. Luz Santa. Mas o que o senhor quer dizer com mágico? Fala de magia? Como nos livros de contos de fada? E Sila perguntou, o tom de incredulidade evidente em sua voz.
Exato, respondeu Wade com um sorriso enigmático. Esse baú contém uma magia poderosa, algo que é mais do que um simples encantamento. É uma majestosa fonte de luz, como eu prefiro chamar. Uma pequena estrela. Ela pode ser útil no futuro. Você verá. Fiquei muito feliz por ter conseguido pegar aquela chave. E ao salvar Clayton, abrindo mão do tempo que lhe restava e sacrificado seu presente, você provou ser digna de receber esse tesouro. Espero que tenha gostado. E Sila, mesmo ainda atônita, sorriu com gratidão. Eu gostei, mas como o senhor, um fazendeiro, conseguiu um objeto assim? E como podem existir tais objetos? Wade olhou com sinceridade, quase como se a resposta fosse mais profunda do que ela imaginava. Ora, todos nós temos tesouros escondidos, disse ele, suavizando um pouco o tom. Mas a origem desse baú vem de tempos antigos, de um passado que não é mais lembrado. É uma relíquia inesquecível, algo que muitos procurariam, mas poucos conseguiriam encontrar. Estou curiosa, murmurou ela, olhando em volta. Seus olhos curiosos caindo sobre os armários ao redor. O que tem dentro desses armários? Um pouco disso e daquilo, disse Wade com paciência. Mas se quiser explorar, faça o baú crescer novamente. Então, você poderá ver mais, que tal? Como? Eu não sei fazer nenhum truque de mágica. E Sila parecia desconfortável com a ideia. Sempre achei que magia fosse apenas uma fantasia, como nas histórias de fadas. Ficaria surpresa com a quantidade de pessoas que dominam magistralmente essa arte milenar. Wade sorriu como se estivesse divertindo-se com a reação dela. Magia? Magia mesmo? Abracadabra e tudo mais? Sila perguntou, ainda tentando processar a ideia. Sim, Wade exclamou, visivelmente animado. E agora, o primeiro desafio está diante de você. Restaure o tamanho do baú e deste peso de papel. Ele apontou para um objeto discreto sobre a mesa que Sila não havia notado antes. Este é o seu segundo presente, minha filha. Era um baú do mesmo formato do primeiro. Porém, em vez de ser preto como o outro, era azul, com as mesmas bordas douradas. E Sila o segurou com as mãos, estupefata. Magia? Não poderia ser. Haveria alguma explicação lógica para isso. E Sila nunca aprendeu nada sobre magia. Como seria possível fazer 2 pequenos baús do tamanho de caixas de fósforos crescerem assim? Isso não tinha que ser real. O senhor está falando sério? Estamos falando de magia, feitiços, transformações? Perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Sim, Sila, o que estou dizendo é a mais pura verdade, respondeu o avô, seu tom grave e firme, como se a resposta já estivesse sido dada. Não posso acreditar, vovô, ela murmurou, os olhos arregalados de perplexidade. Bom, então está lançado o desafio, disse ele com um sorriso enigmático, mas incisivo. Se conseguir concluir a missão, a chave para abrir o segundo baú está escondida no ninho do Clayton, o peru. O senhor está brincando? Exclamou Sila.
um riso nervoso escapando de seus lábios. Sim, estou brincando, respondeu ele, com um sorriso mais amplo, mas logo a sua expressão se fez mais séria. Mas a chave é a mesma, e guarde-a bem. Não vai me contar como fazer? E Sila perguntou, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando você era pequena, percebi que havia algo diferente em você, uma certa magia. Tentei ensinar algumas coisas, mas sem sucesso. Não possuía o tipo de magia latente que se manifesta desde cedo. Mas depois disso, concentrei os meus esforços em fortalecê-la fisicamente. Talvez você não se lembre, mas quando era mais nova, você conseguiu encolher um brinquedo e depois fazê-lo crescer novamente. Por acaso não está falando daquela caixinha de música que sumiu? Perguntou Sila, a lembrança vindo à tona de repente. Exatamente, querida. Era da sua mãe e ela não sumiu, está guardada, respondeu o avô com o brilho nostálgico nos olhos. Espera, vovô, quem é o senhor? O senhor é algum tipo de mágico? E Sila perguntou, a confusão ainda estampada em seu rosto. Mágicos trabalham em circos ou fazem shows em festas de aniversário, querida. Eu sou um simples fazendeiro, disse ele com um sorriso suave, mas que escondia mais mistérios do que ela poderia compreender. Mas eu tenho alguns segredos, sim, e desejo lhe contar mais sobre mim essa noite. Verdade, que bom, é um bom começo. E Sila sorriu um pouco mais aliviada, mas a curiosidade ainda a consumia. Agora devo sugerir que se concentre em fazer o que lhe pedi, o avô disse, seu tom se tornando mais sério novamente. Sim, senhor, ela respondeu com uma determinação renovada. Então basta você se concentrar no desejo de que eles cresçam, estando em suas mãos. Isso é tudo o que posso lhe dizer. Concentração, disse ele com firmeza. Só isso? Não, não pode ser apenas isso. O senhor tem que me explicar melhor. Ela insistiu, buscando mais informações. Terminamos aqui, ele disse com um tom conclusivo. Vejo você mais tarde, minha filha. Ela saiu da sala, a mente ainda a mil com tudo o que acabara de ouvir. Enquanto seu avô trancava tudo, ela foi para o seu quarto. Sentada na cama, com os 2 baús nas mãos, colocou os travesseiros como apoio para encostar as costas, cruzou as pernas e colocou o pequeno baú negro sobre o criado mudo, já decidida a tentar primeiro com o azul. Fechou os olhos e concentrou-se, tentando afastar os pensamentos turbulentos e focar no que lhe fora dito. Durante algum tempo, nada aconteceu. Ela se forçou a continuar. A tensão no ar tornou-se palpável à medida que os minutos passavam. Mas então ela sentiu. O baú pulsou 2 vezes, como um coração. Ela abriu os olhos com expectativa, mas, ao olhar para o objeto, seu peito afundou. O baú continuava do mesmo tamanho, inalterado. Desapontada, mas não disposta a desistir, ela retomou a concentração. A luz suave do sol entrava pela janela, banhando o quarto com um brilho dourado. Lá fora, os pássaros cantavam alegremente. A tranquilidade do dia contrastava com o caos de suas emoções. Ao longe, uma vaca mugiu.
E o som inconfundível de Clayton gorgolejando fez Sila sorrir sem querer. O vento entrava pela janela, fazendo os prismas de cristal pendurados no teto tilintar suavemente, criando uma música suave e harmoniosa, como se o próprio ambiente a convidasse a relaxar. O arco-íris que se formava na parede, refletido pelos espelhos do guarda-roupas e da penteadeira, iluminava o quarto com cores vivas, enchendo o espaço de uma sensação mágica e quase surreal. A brisa fresca e suave tocou o seu rosto e, sem perceber, o seu corpo foi escorregando pela cama, até que ela adormeceu. E então ela sonhou. Ela corria com pressa, seus pés ecoando nas pedras do corredor estreito, enquanto sua respiração se tornava cada vez mais ofegante. A tocha em sua mão iluminava apenas um pequeno pedaço do caminho à frente, mas ela não podia parar. O corredor parecia interminável, o mesmo corredor de antes, com suas paredes frias e opressivas, como se estivesse sendo engolida pela escuridão. Quando finalmente chegou à escada espiral, apressou-se em subir, trancando a porta atrás de si com um ferrolho enferrujado. A escada parecia se esticar infinitamente, mas ela subia rápido, saltando 3 degraus de cada vez. Sua mente estava acelerada, mas ela mal ousava pensar em mais alguma coisa além de alcançar o seu objetivo. Chegou à sala do espelho, trancou a porta novamente com 3 ferrolhos. Mais uma vez, sentindo-se à mercê do tempo e da pressão. Mas algo não estava certo. Quando ela olhou para a tocha que segurava, Sila percebeu que não era uma tocha comum, mas um feixe de chamas pulsando, dançando em sua mão. Era magia. As chamas cintilavam e ondulavam, mas o homem que se parecia com uma versão distorcida do Papai Noel, parecia indiferente com os seus olhos fixos no espelho. Ele acendeu os archotes ao redor da sala com um simples toque de sua mão. Puxou a cortina e encarou o reflexo no vidro. Num gesto fluido, ele fez o feixe de chamas desaparecer como se não tivesse importância. Seus olhos escuros e profundos ainda estavam fixos na superfície do espelho, mas ele falou com uma voz grave e carregada de um sotaque distante. Sila, eu preciso da sua ajuda, disse ele. Uma voz séria, mas urgente. Esperem por mim no topo da montanha, na nascente do rio. Diga a Carter Wade, seu avô, que eu, John Woodbury, estou ferido e preciso de ajuda. O som de algo batendo na porta da antecâmara, um estrondo que soou como uma explosão, fez com que Sila se sobressaltasse. Alguém estava tentando arrombar a porta. Diga a ele que estão atrás do mapa. Ele não parecia notar o barulho. Sua voz ainda firme e sombria.
O homem puxou a moldura do espelho com força, desprendendo-a dos ganchos que prendiam à parede. Com um movimento quase cerimonial, ele fez outra prece e sua mão começou a brilhar. O brilho era tão forte que parecia consumir tudo ao redor. Ele inclinou-se, ajoelhando-se lentamente, enquanto o espelho, agora com a moldura flutuando, deslizava suavemente para o chão. Quando as mãos do homem trocaram de posição para segurar o espelho, uma luz intensa o envolveu e ele foi absorvido pelo vidro. A escuridão tomou o lugar e então tudo se iluminou. Uma luz cegante ofuscou a visão de Sila por um breve momento, até que o cenário ao redor finalmente entrou em foco. Estava em um jardim, mas não era um jardim qualquer. Havia paredes altas ao redor, janelas de vitrais coloridos e uma grande clarabóia no teto, por onde a luz do sol entrava em raios dourados, iluminando o ambiente com uma beleza quase surreal. Ele correu, sentindo os passos ecoarem entre as pedras do jardim, passando por uma estátua esverdeada, uma fonte que borbulhava água cristalina, até chegar a uma grande porta ornamentada. O homem, agora se revelando como John Woodbury, sentiu a brisa suave e fresca atravessar a porta e sair de uma torre de pedra, correndo por entre palmeiras até chegar a uma praia de areias brancas e macias. O mar à sua frente era de um azul celeste deslumbrante e o vento forte agitava a sua barba e cabelo, mas ele não parecia notar. Seu olhar estava fixo em algo mais urgente. Com um movimento rápido, ele retirou um cajado preso às costas e bateu com força no chão. Um tremor percorreu a areia à sua volta e, de repente, uma estátua de pedra semelhante a um peixe começou a emergir da areia, como se tivesse sido convocada pelo cajado. O homem tirou um medalhão dourado de dentro de sua roupa, pressionou um botão com precisão e o medalhão se abriu, revelando um rubi lapidado em forma de cubo. Ele colocou o rubi em um orifício no dorso da estátua de peixe. No instante seguinte, a estátua vibrou. Sua cor pétrea desapareceu, revelando uma superfície metálica. Uma parte do dorso da criatura se moveu, deslizando para trás, revelando um assento. John entrou no estranho veículo e, ao colocar suas mãos sobre dois painéis luminosos, uma explosão estonteante irrompeu da parte traseira. O veículo disparou em direção ao mar com uma velocidade impressionante. Ao tocar a água, ele cortou as ondas como uma lâmina, deixando um rastro de espumas. As nadadeiras do peixe se alongaram e se transformaram em asas, e o veículo se ergueu, voando em direção ao céu, cortando as nuvens, enquanto John olhava para baixo com os olhos fixos no horizonte. "E Sila, por favor", disse ele,
A voz grave e urgente cortando o silêncio do ambiente. Você deve acordar agora. Então a garota acordou ofegante, suado, coração disparado, como se estivesse correndo. Seu corpo estava tenso, sua testa molhada de suor, enquanto uma sensação de desorientação a envolvia, como se estivesse saindo de um pesadelo vívido demais para ser real. Aos poucos, porém, ela foi conseguindo recompor-se. O aroma delicioso do almoço preenchia a casa, mas Sila não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora. A sensação de urgência ainda pulsava em suas veias e a mensagem do sonho a assombrava. Com pressa correu até a cozinha. Dona Fátima, a cozinheira da casa, estava lá, tranquila, assando um prato que exalava um cheiro irresistível. A senhora viu o meu avô? Perguntou Sila, a ansiedade evidente em sua voz. Dona Fátima, sem levantar os olhos da panela, respondeu calmamente. O senhor Wade está com Jorge, meu marido, consertando o buraco na cerca do galinheiro. Aquele peru está sempre escapando por ali. Obrigada, Dona Fátima. E Sila não perdeu tempo. Correu pelo quintal, saltando sobre pedras e arbustos, até chegar ao viveiro das aves. Vovô, preciso falar com o senhor urgente. Ele estava lá, com os olhos atentos ao trabalho de conserto, mas quando a viu, um sorriso curioso se formou em seu rosto. Calma, conte-me o que aconteceu, disse ele, parando o que estava fazendo. Seu olhar era um misto de curiosidade e preocupação. Terminou a tarefa que lhe pedi? Não, não é isso. E Sila respondeu rapidamente, os olhos arregalados. A tensão era palpável. É outra coisa, vovô. Algo estranho aconteceu. Ele franziu o senho, a preocupação tomando conta do seu semblante. Está certo. Vou terminar de ajudar o Jorge e logo a encontro em casa. Começou a se virar para continuar o trabalho, mas Sila o interrompeu. Não há tempo, vovô. Jorge, percebendo a gravidade da situação, interveio com a calma que sempre o caracterizava. Pode ir com ela, senhor. Não se preocupe. Eu termino o reparo no minuto. Está certo. Vamos para casa, então, minha filha, disse Wade. Sua voz agora mais apressada. Eles saíram rapidamente e seguiram para casa. Dentro de casa, a familiar tranquilidade parecia contrastar com a urgência que Sila sentia. Fátima estava na cozinha, cantarolando distraidamente, mas o avô a conduziu diretamente para a sala. Assim que fecharam a porta, ele a encarou com uma expressão mais séria. E Sila, você conseguiu ativar os baús? É isso que quer me contar? Perguntou com a preocupação ainda visível em seus olhos. Ela balançou a cabeça negativamente. A memória do sonho, ainda fresca demais para ser ignorada. Não, senhor, não é isso. Foi outro sonho. A voz dela falhou por um momento, mas ela se forçou a continuar. O homem do sonho. Ele se chama John Woodbury. Woodbury, corrigiu Wade, o rosto agora sério. Ele falou. A respiração de Sila se acelerava, como se as palavras que ela ia dizer estivessem mais pesadas do que conseguia carregar. Ele disse que está vindo para cá e que está ferido,
Disse que precisamos esperar por ele no topo da montanha, na nascente do rio. Falou também que alguém está atrás do mapa. O que isso significa, vovô? O que está acontecendo? O avô a encarou por um longo momento, seus olhos mais sombrios agora. Ele caminhou até a janela e olhou para fora, como se estivesse buscando respostas no céu. Mas parecia que as palavras que ele queria dizer ainda estavam presas em sua garganta. Quando finalmente virou, o ar pesado ao redor deles parecia ficar ainda mais denso. Santo Deus! Exclamou, a incredulidade ainda vibrando em sua voz. Eu não posso acreditar. E Sila estava à beira de um colapso. Sentia o frio da ansiedade subir pela espinha. Mas o avô continuou, agora com uma expressão grave. Significa... Ele parou novamente, o olhar fixo em um ponto distante. Seus olhos, sempre alegres, estavam agora marcados pela preocupação. Significa que tudo o que conhecemos corre perigo. Significa que a partir de agora precisaremos ficar alertas, muito alertas. O mal está de volta e querem apoderar-se de um segredo que guardamos há séculos. Um mal? Como assim um mal? E que segredo é esse? As palavras saíam da boca de Sila com dificuldade, mas a sua mente estava cheia de perguntas. O terror começava a tomar forma. O avô suspirou profundamente, como se o peso do que estava prestes a dizer o apertasse mais do que qualquer peso físico. Ele olhou nos olhos da neta e, com um tom mais suave, disse: E Sila, a partir de agora, a grande aventura a qual você foi preparada durante toda a sua vida está para começar. Continua na parte 3. E aí, meus aterrorizados, estão gostando desse conteúdo diferente? Estão gostando de viajar nessa história maravilhosa de Sila e seu avô, e que vai ficar cheia de novos personagens e aventuras para vocês? Se querem continuar comigo viajando nessa aventura, compareçam aqui na semana que vem para a continuação da leitura do livro O Oráculo. É o livro 1 da coletânea Os Quatro Guardiões, escrito por Tiago Wildfire. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com mais pessoas e se inscrevam no canal. E por hoje é só. Até a semana que vem.